Hoje vamos falar um pouco sobre obesidade infantil, puberdade precoce, alimentação, regime, operações. E a nossa convidada é a doutora Soraya Cristina Santana, endocrinologista. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Obesidade infantil é a situação na qual o excesso de gordura corporal afeta de forma negativa a saúde e o bem-estar de uma criança. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a obesidade infantil é um dos mais graves problemas de saúde pública em todo o mundo, principalmente nos chamados países em desenvolvimento. Em 2010 foi realizada uma pesquisa que demonstrou que em todo o planeta 42 milhões de crianças estavam com sobrepeso. Deste total, 35 milhões, ou seja, 83%, viviam em países em desenvolvimento. Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, há um alarmante aumento na incidência de obesidade no Brasil nas últimas décadas. Há números que mostram que a prevalência de obesidade infanto-juvenil no nosso país subiu 240% nos últimos 20 anos. E existem pesquisas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostrando que se os brasileiros não prestarem atenção, nós corremos o risco do índice de obesidade no nosso país chegar a empatar ou até mesmo superar os índices dos Estados Unidos. Obesidade infantil é o tema principal da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Soraya Cristina Santana é graduada em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes. Fez residência na área de pediatria no Hospital Darcy Vargas e especialização e aperfeiçoamento na Santa Casa de São Paulo em endocrinologia pediátrica. Possui título como especialista em pediatria e endocrinologista pediátrica. Se dedicou ao trabalho de preceptoria pela cadeira de pediatria na Universidade de Mogi e mais tarde realizou o MBA Executivo Internacional em Saúde na FGV. Participou de cursos como suplementação nutricional aplicada à prática clínica, ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia e ultrassonografia pediátrica. Agora, Soraya Cristina Santana iniciou especialização em medicina do tráfego. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que recebemos a doutora Soraya Cristina Santana. Ela é endocrinologista e nós vamos falar um pouquinho sobre puberdade precoce, regimes, comida, a idade infantil, depois na adolescência. É um tema muito interessante. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Nós conversávamos um pouquinho aqui e é uma coisa que afeta bastante aqui o Brasil, na área infantil, na área adolescente e também no mundo que a gente vê muitas crianças enfrentando esse problema, os pais às vezes sem saber como dirigir, é a puberdade precoce. Como se apresenta, quais são os sintomas, quais os cuidados que o pai tem que tomar, os pais têm que tomar, como a gente pode prevenir, como a gente pode tratar esse assunto tão delicado, doutora? Os pais precisam ficar atentos em seus filhos, então vamos separar as meninas, o pai das meninas, o pai dos meninos. Nas meninas, toda menina que antes dos 8 anos tiver algum sinal puberal, então fica atento. Cheirinho debaixo do braço, maminha antes dos 8 anos, esse é um sinal de puberdade precoce. Quer dizer, o cheiro na axila já é um sinal de puberdade precoce. Isso. Então, o cheiro, diferenciar o cheiro do suor com o cheiro já da axila. Então, aquele cheiro mais intenso, mais forte de adulto numa criança antes dos 8 anos, isso já não é normal. Então, os pais precisam ficar... Esse é o primeiro sinal que os pais precisam ficar atentos. E no menino, o cheirinho também embaixo do braço e aumento do volume testicular, que é o aumento da bolinha do testículo. Então, são sinais que a gente tem que ficar atento. Uma coisa que chama pubarca precoce, mas enfim, também tem que ficar atento, é o pelinho antes da mama na menina e o pelinho antes do aumento da bolinha do testículo no menino. Quer dizer, o normal seria isso vir depois? Depois dos 8, desculpa, eu não falei do menino. Menino 9. Menino 9 anos e a menina 8. 8 anos. Esses são os sinais que os pais já devem estar atentos, que tem alguma coisa acontecendo e que ele precisa começar a agir. Isso, deixa eu só incluir, menina. Então, tá com 9 anos, ainda não teve nada. Começou com cheirinho, com 9 anos, maminha, só que de repente ela avança tudo de uma vez. Também precisa de uma atenção.
Então, começou depois dos 8, mas evoluiu rápido demais. Isso também é uma puberdade precoce, então também precisa de atenção. Puberdade precoce, para o nosso telespectador, também eu sou leigo no assunto, seria o que em termos populares? O que está acontecendo na vida da criança ali com a puberdade precoce? Então vamos pensar, os sinais puberais estão vindo antes da hora. Não são só os sinais puberais, a maturidade puberal também está vindo antes da hora. Então as meninas estão amadurecendo antes do momento que deveria ser. Então ao invés dela estar lá brincando com boneca, com os coleguinhas, ela já está pensando em algo mais para frente, que não seria a idade ideal. Isso, exatamente. Então, a maturidade que não é adequada para a idade. Então, precisa ficar atento nessa questão. Pelo que a senhora está falando, seria um misto ali de problema, o biológico e o ambiental. Seria isso? A criança seria influenciada ali pelo meio que ela vive ou pelas circunstâncias. Isso pode acelerar o processo? Isso. Então, pensa assim, ela já está com uma maturidade. Aí ela vive num ambiente em que a mãe incentiva a menina a usar os shortinhos curtos, a mãe incentiva a pintar a unha. Hoje todo mundo pinta a unha. A menina está com 2 anos, já está pintando a unha, está usando o batom mais forte, usando a roupa mais curta, escutando músicas que não são adequadas para a idade delas. Então hoje a criança não escuta mais música de criança, ela escuta a música... Sim, música já de sensuais, adulto, de adolescente. Então, une o útil ao agradável. Então, ela já está hormonalmente como um adulto. E aí o meio influencia a favor, não tem como a criança não ir para esse lado. Isso. E quais os cuidados ali que o pai tem que tomar? Por exemplo, a senhora já falou, seria o meio, evitar desse incentivo precoce, né? De pintar unha, de maquiar muito cedo, tipo de música jamais sensual para uma criança. E infelizmente a gente nota isso, né? Tem muitos pais que acham isso até bonito. Não, né? Acabam colocando, postando vídeo, etc. Quando é uma criança com às vezes 2, 3, 4 anos que nem tem ideia do que ela está fazendo, mas os pais já acham isso daí bonito. Então, nessas atitudes, o pai brecando esse crescimento no ambiente. Mas biologicamente, tem alguma coisa que possa se fazer ou não? Existe, você diz, bloquear essa puberdade. Exato, isso. Precoce, né? Isso. Precoce. Então, se procurar a tempo o pediatra e ser encaminhado para o endocrinologista pediátrico, ele bloqueia essa puberdade. Então, eu até brinco que é como se você fosse dar um pause nessa puberdade. Então, existe um comando e a gente bloqueia esse comando com uma medicação injetável e segura até o momento correto para a liberação da puberdade. Quer dizer, sempre o correto seria não tomar nenhuma iniciativa sem procurar um profissional, um médico, né, explicar, olha, está acontecendo tal coisa, eu acho que isso daqui é um sintoma que não é normal para a idade da criança, e aí o profissional vai indicar o melhor caminho. Isso. Então, o que é importante para os pais? Estarem cientes de que esses sinais antes dos 8 anos da menina e 9 anos do menino não são normais e procurar o profissional para ajuda. E essa puberdade precoce, esses sintomas que acontecem, a senhora relatou aqui, acaba muitas vezes desencadeando numa gravidez muito cedo. Então, o que a gente está conversando são meninas que no fim menstruaram com 9, 10 anos, então elas já têm corpo de mulher, com a idade de criança. Então, a sociedade enxerga essa criança como uma mulher. E ela acaba sendo assediada como uma mulher e acaba engravidando, geralmente, precocemente. E tem aumentado muito o número de gravidez precoce no Brasil? Associada à puberdade precoce, sim. Então, isso não era uma coisa que se falava em congressos e vem sido comentado já faz uns 2 anos, bastante. Eles estão dando valor a essa questão. E fora do Brasil, que a gente vê também, às vezes são meninas, né, de 15, 14, 15, 16 anos, já mães, e sem a mínima noção do que está acontecendo. Elas não sabem, na verdade, o que é a maternidade, como agir, como proceder, porque realmente a cabeça delas ainda não está preparada para isso. E aí, se não contar com a ajuda da avó,
E é muito comum, né? Infelizmente, ou a mãe ou a avó assumindo a criança, porque como um médico amigo meu uma vez falou, ele falou, com 14 anos, são duas crianças, não é uma mãe e uma criança. Isso. Né? São duas crianças, 14, 15, 16 anos, são duas crianças que praticamente precisam da mesma atenção das mães. Mesmo para o pai, é difícil, o pai da criança, como é que ele vai... O pai também. Geralmente é outra criança. Muitas vezes também é totalmente despreparado ainda para isso. É muita imaturidade para assumir. Doutora, um pouquinho agora vamos falar sobre outro assunto aí que aflige muitos pais. Aqui no exterior é pior ainda, a obesidade infantil. Nos Estados Unidos eles desencadearam agora uma campanha muito forte de mídia, porque as autoridades médicas lá, o governo viu que se trata de uma epidemia sem precedentes. Eles comparam a obesidade infantil nos Estados Unidos a uma epidemia pior do que a AIDS, sem proporção. Então agora o governo viu, olha, ou a gente investe pesado aí em propaganda conscientizando, né, a população dos riscos da obesidade, ou senão nós vamos ter um custo hospitalar enorme ali na frente, porque é cada vez mais comum ver crianças, mas assim, crianças com 3, 4 anos já obesas, gordas, com dificuldade de andar. 1 ano com colesterol. 1 ano já com colesterol. E aqui no Brasil tem aumentado muito também, doutora? Muito. Lógico que um pouco aquém dos Estados Unidos, mas também a quantidade de obeso hoje, e mesmo já em idade precoce. Então, você vê que é pela praticidade de comprar coisas prontas. A famosa fast food. Fast food. E hoje os pais trabalham o dia inteiro, então eles não têm como fazer... Não tem tempo, né, para fazer a comida, então... E a falta de exercício também aliada a isso? Porque hoje o jovem... Ótimo. Porque aí também o pai e a mãe passam o dia inteiro trabalhando. Quem vai levar essa criança no esporte? Antigamente a criança estudava meio período, o outro meio período ela fazia os seus cursos. Esporte, inglês, música. Hoje a maioria das crianças não fazem, porque não tem quem levar. Hoje elas passam o dia praticamente sozinhas, porque os pais têm que trabalhar. Então a forma de educação mudou muito da minha geração para a nova geração. Hoje a criança fica na escola o dia inteiro. E quando está em casa, via de regra, está sentada na frente do computador ou do videogame? Não, celular. Celular também, pior ainda. Hoje elas ficam no WhatsApp. Ontem até uma paciente minha comentou, as minhas colegas brigam pelo WhatsApp. Elas não, na escola, elas estão na escola, elas brigam pelo WhatsApp, elas não brigam mais pessoalmente. Então é sedentarismo. 24 horas por dia, né? O grande vilão ainda da obesidade infantil é excesso de fritura, gordura, doce. Qual é o grande vilão? Ou é uma soma de tudo isso? Eu acho que é a soma também do sedentarismo. Porque, no fim, ele está comendo errado e não está queimando. Porque antigamente a criança ia brincar na rua, além de fazer o esporte, entendeu? Hoje ela entra em casa e ela senta na frente da TV ou na frente do celular. Então ela não queima aquela comida que ela ingeriu erroneamente. Mas, pelo menos a meu ver, é uma luta um pouco desigual, né? Porque enquanto as empresas de fast food, de refrigerante, investem milhões, né? Para você convencer uma criança, uma adolescente, olha, você não toma água que é melhor do que tomar refrigerante, coma legume que é melhor do que você comer a batatinha frita. Não é fácil, precisa de uma conscientização. Precisa também de uma educação desde o início. Então, se uma criança com 1 ano, ela já toma uma mamadeira de Coca-Cola, ela não vai aceitar depois. Então, se você formar o paladar dela até os 4 de uma forma correta, para o resto da vida ela vai conseguir ingerir alimentos saudáveis. Se você já começa errado, dificilmente você volta. Então, é educação e a família inteira. Então, também não existe, a criança não pode e em casa tem. Porque ela vê, às vezes, o pai mesmo, né? Comendo fast food, e não, você tem que comer outra coisa. Então, e eles falam, não, ela tem que aguentar. Não, ela não tem que aguentar. A casa tem que mudar. Porque se a casa não muda, ela não tem como, ela é uma criança. E 80% das crianças que têm pais obesos são obesas. Existe essa proporção, então? Existe. Então, dificilmente a gente consegue melhorar uma criança sem melhorar a casa. Você tem que melhorar a família, não é só a criança. Então, para a mãe, o papel da mãe e do pai é muito importante de participar disso, né? Essencial.
todos têm que melhorar. A ação do pediatra não é só na criança, é na casa toda. E a obesidade, quando ela começa muito cedo? Às vezes começa criança de 2, 3, 4 anos. Aí passa a ser adolescente. É mais difícil emagrecer? É mais difícil se controlar ou não existe uma proporção? Não, é legal. É uma frase muito comum. Deixa espichar que emagrece. A gente escuta muito. Não emagreceu até 4, 5 anos, dificilmente depois vai emagrecer. Então, tem que já agir logo cedo. Então, não existe essa história do espichar que emagrece, que não vai existir, não. É uma educação que começa lá no comecinho. Quer dizer, a criança obesa tem tendência a ser um adolescente obeso, se não se cuidar, obeso. E um adulto obeso. Isso. E o que tem acontecido hoje, as doenças que antigamente aconteciam só no idoso, aparecendo na criança. Então, o que a gente chama lá, o diabetes do idoso, hoje a criança, nos Estados Unidos, então, a grande maioria já está tendo. Quais as outras doenças associadas da obesidade, principalmente a infantil? A senhora falou da diabetes, que realmente popularmente é uma doença de velho, né? Fala, não, o cara quando ficar velho lá vai ter diabetes, não sei. E hoje a gente vê muitos adolescentes já com diabetes. Tem alguma outra doença associada à obesidade? Pressão alta. Pressão alta. Então hoje a criançadinha, já na adolescência, já está começando a ter pressão alta. E aí as complicações da pressão alta, né? Pode ter... Enfim, né? Não vamos começar a falar de que a pressão alta, inclusive, no adolescente é mais perigoso ainda, Nossa Senhora. Porque pode ser fulminante, né? Então, é isso que eu ia falar. São coisas muito ruins, né? São complicações muito graves. E, não vamos dizer uma complicação, mas vem associado ao colesterol, triglicérides, né? Que são as gordurinhas no coração. Então, pode ter um infarto precoce, né? No futuro, se não tratar. E qual é, a senhora já falou, lógico, que a família tem que participar, tem que ter uma conscientização, mas quais são os alimentos que a gente realmente deve tomar muito cuidado, tentar evitar? É lógico, não dá para viver só, né, no regime, só com coisas, de vez em quando você vai sair um pouco, mas quais são aqueles alimentos que são perigosos, além de engordar, eles são perigosos? Porque a gente não pode, eu costumo falar assim, de segunda a sexta, fim de semana a gente pode comer alguma coisinha, mas de segunda a sexta não comer, todo mundo já sabe de cor o que não pode. A bolacha recheada, o salgadinho no recreio, todo mundo come salgadinho. Então, outra coisa muito comum também, a casa já está toda arrumada, todo mundo está comendo direitinho, mas no recreio compra lá, a escola hoje também não ajuda, né? Muitas escolas, não todas. Compra o enroladinho, o pastel, então... A bolacha recheada. Então, todo dia no recreio comendo a besteira, também não vai melhorar. Então, eu brinco, de segunda a sexta, vamos levar a sério. Bala, chiclete, salgadinho, pão de queijo, salsicha, coxinha, esfirra, miojo. O miojo é uma quantidade de sódio elevadíssima também, né? Então, evitar os alimentos que fazem mal de segunda a sexta, e sábado e domingo dá para... Para dar uma escapadinha. Dar uma escapadinha. E também outra coisa, também não chega no sábado e comer tudo o que você não come durante a semana. Não dá para ter uma vida regrada durante a semana e no fim de semana comer alguma coisinha. E para o adulto? O adulto, às vezes, ele... Porque hoje o sobrepeso, aí, eu li agora recentemente que no Brasil parece que 60% ou 70% da população está acima do peso. É um índice bem alto, né? O adulto que vive naquela do regime, mas não consegue perder peso, tem alguns casos até que chega a se falar, né, na cirurgia bariátrica, né, para se evitar, para se resolver o problema. Para o adulto que está sempre acima do peso, quais os cuidados que ele tem que tomar? Quais os exames prévios? Quais as cautelas que ele tem que tomar? Então vamos começar alimentando-se 6 vezes por dia. 6 vezes por dia? Café da manhã, um lanchinho da manhã, almoço, um lanchinho da tarde, jantar e uma frutinha antes de dormir. Mas pequenas quantidades. Isso, tá? Porque se ele comer 6 vezes por dia, mas pouco, várias vezes, ele não vai ter tanta fome. Então ele vai comer menos nas refeições. Então, dele tomar esse cuidado e praticar o esporte 4 vezes por semana, dificilmente ele não vai conseguir emagrecer. Então, eu acho que começa daí a primeira e grande atitude. Agora, desculpa, eu vou dar um exemplo aqui, aí eu vou falar o meu caso. Eu tenho dificuldade em comer pouco.
Eu até consigo ficar sem comer. Eu não, mas, por exemplo, eu não sei sentar e comer pouco. Eu não sei, assim, eu até admiro pessoas que chegam lá e falam assim, olha, eu vou comer, pede uma pizza, vou comer um pedaço de pizza. Eu prefiro não comer. E se você colocar pouco no seu prato? Mas aí é que vem a dificuldade. A força o começar, né? Então, mas mesmo assim tem que se reeducar, tem que começar comendo por uma pequena porção e falar aquilo lá e aquilo acabou. Ali. O ideal é o teu prato já vir pronto, porque aí você sabe que é aquilo ali que você tem para comer. E um prato equilibrado, né? Você faz esporte? Faço caminhada, Porque o esporte vai tirar essa sua ansiedade. Ele tira a fome? Não, ele vai tirar a sua ansiedade. E no fim, geralmente, muitas pessoas comem por ansiedade. Eu conheço várias pessoas que falam, olha, quando eu estou nervoso, como um boi na minha frente, se tiver eu como. E tem pessoas que falam, né, quando eu não estou bem, aí é que eu já não como. Não, aí é magrinho. Aí é magrinho. Que eu já esqueço da comida. Magrinho que emagrece. Eu não quero nem mais saber. Não, essa semana eu tive um paciente, a tia me falou isso. Ele não está com fome, mas ele precisa comer o dia inteiro. Mas qual é a grande questão? Você vai conversando, você vai achar, ele tinha lá um medo que ele precisava trabalhar. Então, era a ansiedade que ele estava drenando ali na comida. Quando a senhora fala da refeição balanceada, para um adulto, o que seria uma refeição balanceada? Começa pela salada. Então, a salada ela tem muita fibra, então ela vai te saciar mais cedo e vai te ajudar a fazer cocô. Então a salada ela já dá aquela sensação que você já comeu. Isso. E aí você vai acabar comendo menos, o que vai te realmente engordar. Então, se você mata a sua fome na salada, você acaba emagrecendo porque você vai comer menos a sua refeição. E aí, na tua refeição, o costume do brasileiro, o arroz e feijão, uma proteína, uma verdura e um legume. Proteína seria carne, frango, peixe? E ovo. Ou ovo. E aí a verdura precisa, porque hoje em dia ninguém mais come a verdura verde escura, né? Que ajuda bastante a tirar o colesterol e tem muito ferro, né? Seria couve? Couve, brócolis, escarola. Falta uma aqui. Isso ajuda o controle do colesterol? Ajuda, porque ele tira a gordurinha do coração e tem muito ferro, né? E o açúcar? Ele é apresentado sempre como um vilão que deve ser evitado, principalmente o açúcar branco, né? O refinado. Normalmente o doce que a gente ingere vem com esse tipo de açúcar. Ele realmente é tão prejudicial à saúde ou o excesso é prejudicial? Então, sabe que a gente pode conversar sobre o suquinho. Então, muitas mães me falam, não, doutor, ele só toma suco, mas é o suco de caixinha. E o suco de caixinha, ele tem tanto açúcar quanto o refrigerante. Então, bebe suco, mas que seja natural. O suco de caixinha, ele tem muito açúcar e comenta-se já até está acarretando diabetes nas crianças. Então, hoje todo mundo leva para a escola um suquinho de caixinha. A gente está fazendo uma campanha forte sobre esse suquinho. E o doce? Além da diabetes? Só sábado. Só de sábado? Só de sábado. Então, olha, é uma vez por semana, né? Chocolatinho. Tem muitos pacientes que comem chocolatinho no fim do dia. E aí não melhora o colesterol, porque já fez tudo certinho, mas no fim do dia come o chocolatinho. Então, para quem não consegue melhorar, não tem jeito. Tem que ser só de sábado. Tem que reduzir, não tem reduzir. Não tem outra alternativa. E o exercício físico? Às vezes a gente vê o pessoal também, né, em academia, o cara vai lá, passa 1, 2, 3, 4 horas, depois o cara reclama e fala, pô, não estou emagrecendo, mas também... Está ingerindo mais. Exatamente, é o problema de... É uma conta, né? Isso, é matemática. Se você está ingerindo mais do que você está gastando... Não tem como, não tem como. E, no mínimo, 4 vezes por semana. Também não adianta... Eu sou o jogador de futebol do sábado. Até pior, porque ele tem mais lesões e não ajuda em nada na qualidade de vida, né? Ainda a melhor alternativa é a caminhada ou a corrida? É o que queima mais caloria? Para a criança, o que ela gosta. Então, a mãe quer que a criança faça futebol e o menino odeia futebol. O que ele vai fazer lá no futebol? Nada. Ele vai ficar parado, sentado. Vai ficar parado, esperando o tempo passar. Então, o ideal é, conversa com a criança... O que você gosta? Vamos fazer. Lógico que vai chegar na aborrecência, o que você gosta? Eu não gosto de nada. Aí fica difícil. Aí tem que fazer de qualquer jeito. Agora, para o adulto, eu nunca fiz nada. Começa com uma caminhada.
Porque muitos, o que estão fazendo? Vão para a corrida logo de cara. Né? Sem um acompanhamento médico é muito perigoso. Não pode. E um educador físico também, viu? Doutora, da cirurgia para a famosa redução de peso, a bariátrica, a senhora é contra, a favor, em alguns casos sim? Eu vou dizer que já chegou na criança. Já chegou na criança esse tipo de cirurgia? Já chegou na criança. Então, assim, no adulto, não sou a favor. Não é? Não, porque geralmente... vamos começar, na verdade, conversando sobre a pré-cirurgia. Antes da cirurgia, na verdade, essa pessoa tinha que passar por 1 ano num psicólogo e uma nutricionista. Corrigir os seus problemas psicológicos, corrigir sua alimentação. Realmente não conseguiu, vamos fazer a cirurgia. Hoje, o que a maioria das pessoas fazem? Vão para a cirurgia. Então, ela continua com a mesma mentalidade e com a mesma vontade de comer. O que vai acontecer no pós? Ela vai engordar de novo. Mas entra a comida? Consegue? No comecinho não, depois sim. E eu tenho colegas que já fizeram isso. E já estão gordinhas do mesmo jeito. Então, estão lá com problema de anemia, porque a absorção do ferro fica ruim. Então, elas estão tendo que repor e continuam obesas. Então, depois de alguns anos, ela está comendo do mesmo jeito. Por quê? Porque não corrigiu o que tinha que ser feito antes da cirurgia. O caminho certo seria primeiro procurar essa orientação psicológica, né? Para se ter esse amparo para quando realizar a cirurgia. Eu conheci uma pessoa que fez essa cirurgia e às vezes que eu fui com ela ao restaurante, eu notava claramente que a cabeça dele não tinha mudado. Por quê? Ele fazia um prato enorme. Sentava. E sabia que ele não ia comer 10% do que estava ali no prato, que ele não conseguia. Mas toda vez que eu encontrei com ele, ele fazia aquele prato enorme e depois ele deixava 90% do prato. Quer dizer, ele notava realmente a cabeça dele ainda não tinha mudado. Aí uma hora esse estômago começa a dilatar de novo, começa a caber essa comida, ele começa a comer e ele engorda tudo de novo. Então não adiantou nada essa cirurgia. Agora, o que eles estão falando sobre as crianças? Alguns serviços já públicos estão fazendo aqui no Brasil. A família não vai mudar. Então o que eles estão argumentando? Se eu não ajudar essa criança, ela vai morrer. Então, como é que eu vou falar que eu sou contra? As fotos que a gente assiste nos congressos são crianças realmente extremamente obesas. Elas não conseguem nem sentar e nem andar. E com pais obesos também que não... Isso. Realmente tem que tomar alguma providência. Então, senão, eles falam, e se a gente não... Tá, tudo bem, é lindo você estar em contas, mas e se a gente não fizer nada? Essa criança vai morrer. Então, como é que eu vou opinar sobre isso? É verdade. Eles estão certos? Talvez sim. Seria aí a única alternativa mesmo. Isso. Então, são serviços pequenos que estão começando no Brasil, mas que são crianças que estão realmente num estado que precisam de ajuda externa, porque os pais não estão dando. Doutor, nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer a presença da senhora aqui e queria colocar à disposição algum recado, a senhora queira passar para o nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor. Não, eu só agradeço o convite e solicito, então, essa atenção para o começo da conversa sobre a puberdade precoce. Então, lembrar nas meninas, cheirinho debaixo do braço, pelinho, maminha antes dos 8 anos. E no menino também o cheirinho debaixo do braço, o pelinho ou aumento do volume testicular, procurar um endocrinologista pediátrico. E uma reeducação alimentar nessa população que a gente está precisando. Então, se a gente levar a sério durante a semana, durante o fim de semana a gente vai conseguir folgar, sim. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado. Muito foi um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.